Opa. Tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 10 de dezembro de 2016, é um sábado. O verbete de número 3.963, ele tem 6 páginas, 46 logias e 29 máximos. O tema, neoimpregnação ideativa, e foi elaborado, segundo a especialidade, neoverponogenologia. Falei certo? Neoverponogenologia. Tá certo. Quem redigiu o verbete é a veteraníssima Malo Balona. A Malo Balona, ela é reeducadora autodidata brasileira, natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, voluntária da Conscienciologia desde outubro de 1986, docente em Conscienciologia desde 1988, autora dos livros Síndrome do Estrangeiro, publicado em 1998, e Autocura através da Reconciliação, publicado em 2003. Tenepsista desde janeiro de 1995. A neoimpregnação ideativa é a captação de neoideias originais e cosmoéticas inspiradas pela equipex polímata, capazes de inocular o autoconceptáculo paracerebral, que é a mental somatologia, né? Da consci intermissivista, gesconógrafa, interassistencial, tarística, autolúcida, mulher ou homem ou mulher, criando extrapolacionismos intelectivos. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal omniquestionador, o holopensene pessoal ávido de neoideias, a forma holopensênica interassistencial sempre aprendente, a grafopensenidade cosmoética diuturna, a recim autoconceptiva despertológica. Na fatologia, o construto original cosmoético, o valor inestimável das conquistas autocognitivas pregressas na atual existência humana crítica, a tares grafológica interassistencial contínua, a conexão entre os elos da corrente intelectual criativa, a destreza autocognitiva cultivada em multiexistências, a implantação veterana do berçário e da incubadora ideativa, a mental somaticidade conscienciológica fértil e contínua, a mundividência cosmorâmica, o exemplarismo interassistencial autoproexológico, criando mananciais verponísticos inesgotáveis. A gente chama atenção que a fatologia tem 24 linhas, o que constitui o máximo para o verbete, e a gente então leu alguns itens só e vamos contar aí com o debate daqui, né, durante a tertúlia, para a gente expandir mais as ideias a respeito do tema. Na parafatologia, a ficha evolutiva pessoal, que é a FEP, é enriquecida a partir da neoconcepção autoparapsíquica, a autossinalética energoparapsíquica, orientando neovias intelectuais, as expansões ideativas patrocinadas pelos extrapolacionismos parapsíquicos, a alimentação autoparapsíquica de hipóteses e teorias originais, as mega-associações autoparapsíquicas de ideias, o irrompimento do paracérebro, a autopangrafia autoral, a conservação da saúde cerebral e paracerebral
na maturidade, permitindo neovoos ideativos, a autoversatilidade para-perceptiva, a ancoragem autocriativa com a central extrafísica da verdade. Nós chamamos também a atenção que a parafatologia tem 22 linhas, que constituem um outro máximo para o verbete, e nós vamos, então, explorar todos os demais itens durante aí a nossa tertúlia. No detalhismo, também nós chamamos a atenção que tem 21 máximos, o que para o professor Valdo era considerado um status de bom detalhismo, de detalhismo bem explorado, né, no verbete. E ele, na verdade, ele fazia uma listagem de todos os verbetes que tinham 11 ou mais máximos no detalhismo. Na remissiologia, nós chamamos a atenção, nós destacamos os seguintes verbetes: autopensionalização polifásica, biparacerebralidade, chispa discernidora, corredor heurístico, paracérebro receptivo, soltura mental somática, taquirritmia megagescônica e via expressa do pensamento. A neoimpregnação ideativa depende da autocognição fértil e do autoconceptáculo mental somático rígido, cultivado pela consciência intermissivista, gesconógrafa, autolúcida em múltiplas vidas. Você já vivenciou a neoimpregnação ideativa cosmoética? Vem compartilhando as neoideias em conferências, artigos, cursos, verbetes e livros? Na bibliografia específica, a autora contribui com 8 fontes de referência. Nós vamos ler agora a mega-análise elaborada pela equipe de mega-analistas da Enciclosapiens, que é constituída por Ana Maria Rocha, Cláudio Monteiro, Maria Zilá Padilha e Marilene Raganin. Captação, neoideia, neologia, neogescon, heurística, alterudição, verponologia, cerebrologia, autocognição, versatilidade, originalidade, neoimantação, neoconcepção, mega-associação, neofecundação, autoconceptáculo, autoproexis, vamos chamar assim, porque tem um erro aqui de digitação, extrapolacionismo, o extrapolacionismo, mega-discernimento e neoverponogenologia. A gente esclarece, né, que essa mega-análise, a ideia dela é pensar no texto 20 palavras que possam sintetizar, é um paradoxo, né, porque é uma análise de síntese, né? Então, que você pode fazer uma análise a partir dessas palavras, que são as sínteses, praticamente, do verbete. Tá? É bom a gente chamar a atenção, porque tem muita gente que não está entendendo a importância da mega-análise. Então, sempre que eu estiver aqui, eu vou esclarecer um pouco mais a importância da mega-análise. Marlo, você, na condição de veteraníssima, já deve estar Conheço esperando o protocolo eu conheço. O protocolo inicial aí, que é a pergunta clássica: o que te levou a fazer esse título de verbete? E a minha pergunta, que sempre faço, é sobre os bastidores. O que você puder contar dele, que possa nos ajudar a entender melhor o tema, aí a gente gostaria de... Vai ajudar, né, Rosa? Boa tarde a todos. Uma satisfação sempre muito grande estar aqui, apresentando mais uma temática, colaborando com a Enciclopédia da Conscienciologia e agradecendo a oportunidade que o professor Valdo Vieira criou para os coautores, os neoautores, os autorandos, aqueles que estão agora trabalhando lá no curso da verbetografia para apresentar o seu trabalho. Importantíssimo. Aqui é uma miríade de paracérebros. Então, a gente está aqui trabalhando com essas ideias, porque eu sou uma caçadora de palavras, sempre fui. E eu gosto demais das palavras, acho essencial descobrir a palavra exata, para dizer exatamente aquilo que precisa ser dito. E muitas pessoas têm medo das palavras, têm medo da palavra complexa, vê uma palavra mais sofisticada, que exige um pouco mais de raciocínio, sai correndo, foge, não consulta o dicionário, e na Conscienciologia tem glossário também. Então, você vê, eu sempre procuro traduzir o termo que foi usado com algum prefixo ou sufixo, para a pessoa
nós aqui praticamos a inclusão mental somática, a inclusão paracerebral. Então, não é para ninguém se sentir excluído porque ouviu uma palavra maior, né? Um polineuroléxico, ou uma palavra sesquipedal. Ela não tem que fugir disso, porque você está fazendo a ginástica paracerebral. É a forma de você renovar o seu modo de pensar. A preguiça mental é uma doença, e é uma doença grave, endêmica. Nós precisamos cuidar disso, porque sem aprender palavras novas, o cérebro morre mais cedo. Então, neo, esse prefixo que é o novo, impregnação, é o mesmo que gestação, aqui tem várias, ó, fecundação, imantação, absorção, infiltração, saturação, prenhez, que é a mesma coisa que gravidez, inoculação, todas essas palavras remetem a algo que impregna. Por exemplo, as pessoas têm uma facilidade enorme para impregnar ideias erradas. Uma facilidade enorme. Tanto é assim que as doutrinas proliferam. As igrejas estão lotadas. Então, você vê que a prenhez de ideias equivocadas é muito fácil. E tanto que a população aumenta, a população, demograficamente falando, o índice de ignorância aumenta muito. Por quê? Porque o fanatismo, as repetições, faz com que a pessoa se prenda a palavras erradas. Se a palavra entrar no seu cérebro e ela for equivocada, o seu comportamento vai ser equivocado. A sua relação com aquela palavra vai estar errada. Então, nós precisamos de melhorar as inter-relações dos léxicos, para a gente melhorar esse desempenho todo. Então, outra coisa, a pessoa quer desalojar uma ideia ruim, negativa, que ela quer deixar. Ela precisa de uma neo-impregnação ideativa, que, então, é um processo de... É uma condição de terapêutica, é um problema de profilaxia, é um problema de saúde pública. Mudar de ideia deveria ser uma campanha de utilidade pública, mas a pessoa pensar por ela e não por aquele que veio ensinar que esse é o melhor, que aquele é esse, que esse produto é maravilhoso, que essa doutrina é perfeita, que se você fizer isso aqui você vai ficar com um corpo saudável. É você começar a destrinchar esse emaranhado caleidoscópico de informações que a gente recebe e começar a filtrar as palavras que fazem sentido para você, de preferência, um sentido cosmoético. Eu vivo dentro dessa ideia, eu trabalho dentro disso, eu moro dentro dessa ideia. Então, a ideia de escrever esse verbete, para mim, é muito natural, porque é um modo de ser, é um estilo de vida. Aqui na minha estrangeirismologia tem a vitam impedere vero, quer dizer, uma vida dedicada à verdade. Qual verdade? Relativa de ponta. Nós queremos ideias novas, de ponta, que espetem. As melhores ideias são as que espetam. Aquelas que passam, igual um caldinho de galinha, um melzinho na boca, não vão te ajudar em nada. É a palavra nova que sacode. Então, as ideias podem ser até parecidas, mas as abordagens ficam originais. Então, esse verbete, eu considero um verbete original, porque ele trata de abordagens pessoais. Toda consciência é naturalmente original, porque ela é única. Se ela procurar dentro dela, ela vai achar a originalidade. E se ela vencer a preguiça mental, ela consegue, de ideias já conhecidas, extrair novas ideias, novas abordagens. Então, essas renovações de interesses tornam a vida mais feliz. Eu acho que a neo-impregnação ideativa traz felicidade. É uma visão pessoal que eu tenho na prática. Viver para as palavras, para aprender o significado delas. Então, você acaba não dizendo mais o que dizia antes, não faz aquelas afirmações tolas, não entra naquela platitude da discussão. Vou citar um exemplo, uma projeção que eu tive essa madrugada, com um grupo de pessoas, baderneiros, arruaceiros, muito comuns hoje nas nossas manifestações sociais, ou eu diria, dos movimentos antissociais. Então, dentro desses movimentos antissociais, vamos dizer assim, impera essa platitude. E a pessoa que estava consciex, que estava falando comigo, ela repetia muito super isso, super aquilo. Falei, nossa, que vocabulário criativo que você tem. Já usou umas 50 vezes o super. O super não torna nada grande. O que faz grande é o que você pensa a respeito daquilo. A palavra pode ser simples, mas a sua abordagem ser super sofisticada, super experiente, e com isso você faz a neo-impregnação ideativa.
Então, trocar as palavras, nós estamos no final do ano, trocar os hábitos vocabulares no final do ano deveria ser uma receita de todo mundo. Esse ano eu quero trocar os meus hábitos vocabulares. Não vou usar mais palavras chulas, não vou empregar mais a coisa, o negócio, não, eu vou empregar exatamente o que aquilo significa. Procurar a palavra correta, a mais positiva para expressar uma ideia. Com isso, a gente melhora muito. Então, eu tenho que, sendo o verbete uma fórmula terapêutica, que eu assim considero, esse template do verbete é uma forma terapêutica. É para a pessoa aprender a pensar. Quem escreve verbete aprende a pensar. Correto, Rosa? A forma holopensênica, né? Como é que chama? A chapa verbetográfica, ela obriga, ela foi elaborada com muito detalhe, minuciosamente, pelo professor Valdo. Né? É impressionante. E as sessões foram selecionadas com o propósito de mexer... Renovar áreas cerebrais. Então, faz limpezas corticais, limpezas paracorticais. Com as operações mentais da pessoa. Tudo muda. A pessoa elabora, sabendo elaborar, você vai olhar. O que é mais difícil num verbete? Não ser repetitivo, usar analogias. Você não vai encontrar aqui muitas ideias repetitivas, mas vai encontrar muitas ideias analógicas, ou seja, obriga você a pensar. Então, leva você para mais longe. O neuroléxico, neuroléxico, palavra analógico. Parece, mas não é. É da mesma família. Então, a obrigação de achar ideias não repetidas, de ter um cérebro fértil, de ter um vocabulário claro, atraente, atrativo, harmonioso, qualquer pessoa interessada pode desenvolver. Agora, Malo, tem um verbete, você já deve ter lido o verbete Palavra, do professor Valdo. Adoro. Ele é excelente para a gente entender. Tá aqui no meu... A força, eu não lembro, eu não olhei. Tá? Eu não lembro. Não, eu tinha que fazer mas não tem problema. A triagem. É tanta ideia boa. É tanta ideia. Eu acho que esse verbete seu, a remissiologia está excelente. Você se lembra? Normalmente a gente ressalta 5 e eu não consegui ficar restrita aos 5. Eu ampliei para 8 ou tantos. Eu queria mais também, porque tinha tanto verbete afim para a gente colocar aqui, tanta coisa interessante, afim. Você se lembra, Rosa, quando eu comentei com você que achava que, pela minha prática parapedagógica, eu notava que os neologismos conscienciológicos eram terapêuticos. Você falou, Malo, fala sobre isso. Eu fiz o neologismo paraterapêutico. Eu não pus aqui porque tinha tanta coisa melhor que não tem por que abordar. Essa é só mais uma ideia. Mas vale a pena a pessoa mergulhar, perder o medo às palavras. Tem gente que tem medo da vida, tem gente que tem medo da morte, tem gente que tem medo do passado, tem gente que tem medo do futuro. E tem gente que tem medo de palavra. Aí de fantasma, né? De consciência, claro. O teu verbete aqui é neoimpregnação ideativa, né? Então, é a impregnação, é a apreensão. Deixa entrar. Então, é esse que é o seu objetivo aqui. E então, fertilizar. A palavra pode ser até um instrumento fundamental para fazer isso, né? Fundamental. Mas, assim, eu chamo a atenção que esse verbete, palavra do professor Valdo, ele amplia a percepção da gente com relação à força da palavra, né? As evocações, assim, é muito interessante. E, sincronicamente, eu quero fazer aqui a divulgação de um livro que está sendo lançado hoje, que fala, né? Sobre o tema, quer dizer, ficou bem dentro do tema. Lexicografos, que é a saga intelectual de Émile Littré na escrita do dicionário da língua francesa. Então, fala em palavras e fala em francês também, que tem tudo a ver com a Malo. E quem organizou foi a Jaqueline Narras e o Pedro Fernandes. Então, foi lançado hoje de manhã uma prévia, né, do lançamento, hoje no Círculo Mental Somático, e hoje à noite, lá no hotel nosso aqui, no Mabu Hotel, vai ter a festa, assim, de fato, né, vamos chamar, do lançamento. Então, vale a pena dar uma olhada aqui. Eu acho que está sincrônico aí com... Tem a menor dúvida, está no espírito. Está no espírito aí da questão aí. Tudo bem? A gente vai, então, dar início aqui às perguntas dos teletertulianos, e aí vocês fiquem à vontade para fazer umas perguntas, né? Só que a gente pede para apontar aqui. Primeiro vamos fazer as perguntas aqui do teletertuliano, que é lá da Suíça. Ele diz assim, boa tarde, a querida amiga verbetógrafa Malo Valona.
a mediadora Rosa, ganhei aqui um grande abraço aqui, né, via Malo aqui, e toda a equipe do Tertuliário, viu? Toda a equipe do Tertuliário, e vocês, então, fazem parte da equipe Tertuliário. E ele pergunta assim, ó, na Pensenologia, página 14, primeira linha, poderia explicar o holopensene pessoal omniquestionador? Como? Na Pensenologia, página 14, primeira linha, poderia explicar o holopensene pessoal omniquestionador? Sim, eu tenho esse hábito, e quando encontrei a Conscienciologia, eu fiquei bem feliz, porque era a base do estudo da Conscienciologia, é o omniquestionamento. Eu sempre comento aqui, na minha casa não existia uma enciclopédia, tinha o Tesouro da Juventude, que era a enciclopédia da época, que o meu pai comprou. E tinha uma seção de cada um dos livros da coleção, que chamava Livro dos Porquês, porque era só feito de perguntas. Então, quando meu pai me perguntava, o que você mais gosta desses livros? Eu falava, o Livro dos Porquês. Eu não sabia que porquês tinha plural. Então, eu falava o Livro dos Porquês, porque só tinha porque a lua brilha, porque o dia nasce, porque o sol esquenta, tudo. E outra questão que ele me perguntava, o que você quer fazer? Eu quero conhecer todas as palavras do mundo. Então, querer conhecer todas as palavras do mundo é já nascer com uma avidez intelectual, uma vontade de aprender. E não é só uma questão intelectual, é curiosidade sadia de conhecer a origem das coisas. Então, o omniquestionamento é você não aceitar a pergunta pronta, é você não aceitar a fórmula apresentada, você quer saber por quê. E, historicamente, como se chegou àquilo? Quem foi o primeiro que falou? Isso é científico. A primeira pergunta do cientista é falar, eu não tenho uma ideia tão original, alguém já deve ter falado disso antes de mim, alguém já descobriu isso antes de mim. Quem foi? E isso chama honestidade ideológica e intelectual. Você vai procurar quem falou pela primeira vez e vai tentar aperfeiçoar, se você puder, ou acrescentar aquela ideia. Então, as grandes descobertas que nós temos hoje, as facilidades que nós temos hoje do progresso, da tecnologia e da ciência, foram aperfeiçoamentos feitos por centenas, milhares de paracérebros. Alguém se debruçou sobre um instrumento, um objeto ou uma ideia e diz, essa ideia pode ser melhor aproveitada. Eu tenho uma ideia para acrescentar a essa. E faz a sua contribuição. Então, a ciência conscienciologia, que é um estilo de vida, depende do comportamento do conscienciólogo, é o que ele vive que vai trazer, vai cultivar o conhecimento, vai produzir conhecimento. É importantíssimo a gente ter esse omniquestionamento. Não acredite em nada, sequer no que estou dizendo. Tem que ser sempre você, seu testemunho pessoal, você vivenciou, você sabe como funciona. Então, é novo, é a abordagem original. Ele ainda pergunta, na Fatologia, página 14, oitava linha, poderia explicar os perigos do sedentarismo intelectual? E ele agradece. Muito obrigada a todos e parabéns, Malo, sinceros agradecimentos. Obrigada. O sedentarismo intelectual é mais perigoso ainda do que o físico, do que o somático, porque o cérebro pode morrer antes. Então, um cérebro vazio de trabalho, uma pessoa conformada com a vida que é começo, meio e fim, não tem mais nada, aquela pessoa que está esperando a aposentadoria para ficar numa cadeira ou numa praça jogando xadrez, esse tipo de coisa, adormece o cérebro entra numa espécie de latência, numa espécie de dormência. E não se sabe ainda as causas obscuras, por exemplo, do mal de Alzheimer, que pode ter é uma das possibilidades que ele tenha essa relação de pessoas. Mas pessoas muito intelectualizadas também têm. Faltou o quê? Acho que está aqui na definição. Da questão da mental somática, criando extrapolacionismos intelectivos. Você está sempre à frente das ideias, à frente do seu tempo, e não conformada com ela, tendo saudade do tempo que você era criança. Por favor, poupe-me. Quem é que quer os anos 30, 40, 50 de volta? Eu não quero. Eu agradeço bem-horadamente. Não tem nenhum tipo de saudosismo de nada de passado. Nada. Isso aí não passa nem perto de mim, porque a melhor coisa é o que vem adiante, é o que está por vir. Por isso existe essa palavra, por vir. É uma das palavras que eu mais gosto. Essa palavra eu acho ótima também. Tá. Para a Fatologia, oitava linha,
para captação de neoverbons encriptados na holomemória. Pues eu gostei muito dessa frase porque parece inicialmente um paradoxo, né? A para captação de neoverbons encriptados na holomemória, octava linha. Claro, porque a palavra nova, a ideia nova surge de combinações. Se você tem uma memória erudita do seu passado, que você estudava, lia, escrevia, o que tinha para ler e escrever, você faz, quando chega nessa vida atual, você pega uma outra ideia, você faz associação com aquele banco de dados todo. Por que o problema da criatividade é muito sério? Porque ele tem relação com o que você já fez antes. Ninguém se torna criativo do nada com um banco de dados pobre, um vocabulário pequeno, de conceituações, vamos dizer mais assim, conceitos. Você tem conceitos claros junto com as palavras? Quando eu fui escrever aquele livro Autocura através da Reconciliação, eu fui estudar a etimologia da palavra reivindicar e eu descobri que era vingar-se mais de uma vez, várias vezes. Eu falei, não quero saber disso não, isso não tem nada a ver comigo. Pode parar, não tem que reivindicar nada. Tem que ficar na minha e solucionar o que está acontecendo. Quando você muda um conceito daquela palavra que ficou clara. Por exemplo, no Brasil, a palavra versátil é muito bem vista. É uma palavra que diz de uma pessoa muito criativa. Fulano é muito versátil. Se você fala na França uma pessoa versatilha, quer dizer que ela não é digna de confiança. Você entendeu? Ela tem labilidade, ela não é confiável. Olha o conceito mudando a palavra. E todo um comportamento de uma nação inteira sobre aquilo ser negativo. Enquanto numa outra nação, a mesma palavra tem um conceito positivo. A holomemória é a chave de tudo. Não é uma caixa de Pandora, como muita gente pensa. É a cornucópia do bem-estar. Porque é ali que você acha conceitos antigos que você vai restaurar agora. E muitos autores, e a Conscienciologia faz isso muito bem. O Honoré de Balzac, por exemplo, o genial escritor francês, ele restaurou o conceito de muitas palavras, quando ele escreveu A Comédia Humana. Ele restaurou o conceito, ele pegava palavras muito antigas e o professor Valdo faz igualzinho. Então, a holomemória é a caixa, é o banco de dados, vamos dizer, a coisa mais preciosa que a consciência tem, chama-se holomemória. E assim a holomemória da Conscienciologia também é preciosíssima. Ninguém quer perder esse banco de dados que nós vivemos nos últimos 30 anos, porque como é que vai ter revezamento sem a gente saber o que aconteceu em 30 anos? E, principalmente, o que você fez naqueles 30 anos, daquela ciência. Você tomou conhecimento da ciência quando? O que você fez com ela desde então? Sua vida mudou? Ou não? Ficou a mesma coisa? Então, não entendeu o conceito. Então, não basta, a gente não pode ser analfabeto funcional dos conceitos. Ah, essa palavra eu já vi, quer dizer isso. Ah, tá, isso aqui é isso. Não pode simplificar, tem que ir lá, mergulhar. E o que ajuda muito a entender o que uma palavra realmente significa? A etimologia, que é a origem, o nascimento. Se até as palavras exigem a gente conhecer o nascimento e a origem, e sobre a consciência, você não quer saber, nessa vida, como é que você chegou aqui? O que aconteceu com você? Quem foram os seus pais? O que você fez? Qual foi a sua reação quando você soube que era intermissivista? Como é que foi? Você tinha ideias inatas quando você nasceu? Falava na sua casa com 13 anos de idade, não vou casar de noiva, nem na igreja, nem vou ter filho. Ai, que perigo, essa menina tem que mandar para o colégio interno para adquirir modos. Porque isso é falta de modos, né? Essa menina não tem modo, é um perigo. É um perigo. Então, você vê, tudo isso, conceito. Holomemória é a chave. Sem holomemória, a gente não faz nada. Energia ajuda muito, mas uma pessoa desmemoriada pode ter muita energia. Ela não vai fazer nada se não fizer um monte de atrapalhada, como a gente vê todo dia, né, Rosa? Tem muita energia, mas não conhece nada da holomemória. Então, as atrapalhadas se repetem. Quem não lembra, repete. Quem não lembra, repete. Se você precisa lembrar para não repetir o que não presta, e falar, não, aqui eu tenho que ficar atento, que eu tenho essa tendência. Eu não posso bobear com a minha tendência. Então, a gente vê que a holomemória é tudo de bom. Agora, Malu, certa vez eu estava meio implicada com essa história, porque eu concordo plenamente contigo que no banco de dados da gente, que é dali que vão sair todas as nossas apreensões do mundo que está à volta. Mas aí eu perguntei para o Valdo, mas como é que entra algo novo? Se a gente a partir do banco de dados, né?
a gente não vai ficar correndo em si. Aí ele diz assim, a autoexperimentação. E aí eu entendi o valor do princípio da descrença, que é da autoexperimentação. Então, assim, o novo vai aparecer a partir da nossa banco de dados, da experiência, né, da memória, e de uma experiência que vai, é como se fosse ser aprendida alguma coisa nova via todos os poros, né? Porque você faz, quando você vive uma situação que você viveu lá naquele passado remoto e vive hoje de novo, você faz as associações, as conclusões são originais, as conclusões são aquisitividade. E a partir da autoexperimentação. E aí eu incluo na autoexperimentação todo o processo intelectual de estudo, de trabalho. Então, quando você falou, eu vou buscar a etimologia de determinada palavra e descubra uma outra coisa. Para mim, isso é uma grande autoexperimentação. Fora de série, não é? E é uma autoexperiência, porque tem pessoas que também restringem a autoexperimentação, a autoexperiência, só no sentido mais concreto da coisa. Física, mas não é. As associações de ideia que você faz a partir dos experimentos, de ideias novas em confronto com as antigas, você fala, gente, mas eu não tinha entendido isso. E isso é experimentação. E a experimentação. E é científico. É científico e a experimentação. Não é só experiência... Microfone. Não é só experiência psicomotriz, né? Não é. Vai além. Mala. Mais uma vez, muito interessante. Eu estou aqui, cabeça, né? Cabeça não para. Aqui eu sou uma agitadora de cabeças, não sou mumificadora de cabeças. E a questão, até eu comentar da roda, a construção do conhecimento é justamente isso. Você aplica a sua experiência, aí aparece uma coisa nova, onde parece que não tinha nada novo para aparecer. E a gente fala, mas tão natural como eu não vi isso antes. Exatamente. Porque você não tinha aprendido. Agora, a apreensão faz a novidade. Eu queria que você comentasse a questão do tamanho do vocabulário, né? Com o que a gente vê hoje na SOCIM normal, inclusive com trabalhos mostrando que o encolhimento do vocabulário da juventude cibernética, né? Por conta de redes sociais. Eu queria que você comentasse sobre isso. É um fato. A gente tem que aceitar novas regras, a gente tem que trabalhar com renovação da linguagem, tudo isso é positivíssimo. Por exemplo, a língua francesa, ela evolui muito devagar. A língua portuguesa evolui rapidíssimo, principalmente no Brasil, porque o acréscimo tudo é na base da rapidez. E a rapidez também, nesse caso, é um sinônimo de evolução. Precisamos de novas palavras para dizer coisas novas. E aquilo que nós compreendemos agora de outro modo ganha uma neoexpressão. É o caso do neoimpregnação. Então, a gente vê que o empobrecimento cerebral das pessoas é muito sério. E ele não é medido pelas riquezas do país. Não tem um PIB para medir isso. O empobrecimento cerebral das pessoas. Fala com poucas palavras, tem tudo abreviado, tudo escrito sem acentuação, não tem, aí chega nas redações desses vestibulares, desses ENEMs da vida, é aquele fracasso total, a taxa vai lá para baixo. Então, nós ainda estamos numa fase que saber pensar não é prioridade. Tem a comida antes, tem a saúde antes, tem o emprego antes, tem a qualidade de vida antes. E saber pensar fica lá pelo último grau. Mesmo porque tem poucas pessoas para falar sobre o tema, e a qualidade de quem está ensinando também empobreceu. Então, quem está ensinando também não tem muito, às vezes, para passar. Porque houve um empobrecimento geral disso aí. Porque as pessoas se sentem mais confortáveis quando tem uma cultura muito baixa, num meio que seja assim. Ela se sente desconfortável quando ela entra num ambiente que é mais sofisticado. Um professor que exige mais do aluno é mal visto. Aquele professor que insiste em falar certo. Olha, eu nasci em Belo Horizonte, não nasci no interior de Minas Gerais. Mas todo mundo fala daquele modo que todo mundo sabe que mineiro fala. E acha bonitinho. Bonitinho, né? É bonitinho falar tudo pequenininho, desse tamaninho. Né? Um negocinho assim, uma coisinha. Não. Na minha casa, meu pai não admitia que se falasse assim. Você podia estar contando o caso mais entusiasmado, ele falava, não é dormindo, é dormindo. Aí o resto do caso morria. Na hora acabava o apetite. É um banho de água fria, né? É um banho de água fria. A conversa morria, o apetite ia embora. Mas que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa que é aprender a falar as palavras do jeito que elas são. Não tem o tá, né, aí então, tipo sim, tipo assim, não tem tipo assim nem tipo assado.
Tem que falar a palavra direito no lugar certo. Não precisa ser pedante, não tem que falar de cima para baixo com uma oratória empolada e boboca. A Conscienciologia utiliza expressões giriescas, ela utiliza expressões novas, ela utiliza todo tipo de recurso histriônico para tornar a parapedagogia ou parapedagogiologia mais interessante, mais atrativa. Metáforas, técnicas, tudo quanto é tipo de coisa, expressões, provérbios, ditados populares, tudo isso faz parte da graça, da harmonia, do frescor do vocabulário. Porque você, para ouvir uma ideia e mudar você, essa ideia tem que chegar harmônica, ela tem que chegar interessante, ela tem que ser atrativa. Não pode ser uma coisa massacrando a cabeça de ninguém, porque o mental soma não aprende assim. O mental soma só trabalha em ritmo de harmonia e bem-estar. A pessoa que está se sentindo tranquila, confortável, com bem-estar, ela se abre para aprendizado. Se ela está fechada e não está entendendo o que o outro está falando, e o outro também não está fazendo questão nenhuma de tornar aquilo mais claro, o mental soma se fecha e ele não fica apreensivo, ele não tem a capacidade de aprender, a aquisitividade morre. Então, nas redes sociais, nas comunicações em geral, o vocabulário é paupérrimo. Se a gente quiser ganhar tempo, eventualmente, usar uma expressão, um diminutivo, uma coisa qualquer que você acha interessante, vale a pena. Desde que você saiba falar corretamente e pensar melhor, não tem problema nenhum. E outra coisa, as palavras precisam ser pronunciadas com a musculatura certa, com a tonalidade certa, com a emissão de ar correta, para sustentar a palavra, a força da palavra. A força da palavra depende da força, da energia que você põe nas palavras. E não é ficar fazendo, meus caros irmãos, meus correligionários. Não tem nada disso, que isso aí é um processo de falastrice. Eu estou falando de bom português claro, que fala de mental soma para mental soma. Então, isso aí é uma condição que a pessoa que tem que desenvolver se ela quiser. Ela precisa procurar fonoaudiólogo para saber pronunciar as palavras. Ela precisa de técnica vocal para saber emitir. Eu posso dar aula durante 10 horas seguidas, eu não fico rouca. Já me viu rouca no final de algum trabalho aqui? Eu posso dar aula que for, tempo que for. Água, hidratando as cordas vocais de um lado, procurando pensar da maneira mais clara e correta, que é muito fácil no tertuliário, que aqui é uma casa do pensamento, aqui dentro você pensa melhor, tudo fica mais claro. Então, a gente vê que tudo isso contribui. Agora, nós não vamos conduzir essa população imensa de Consréu que está por aí, que está chegando cada vez mais forte, não tem condição de você sair diretamente do homem de Neandertal para o tertuliário. Não existe esse salto quântico. Não tem isso. Neandertal é uma coisa, Cro-Magnon outro, tertuliário é uma terceira opção. Cada um dentro da sua. Agora, é possível que o mais apto saiba se comunicar com o menos apto, senão ele não é o mais apto. Tem aquele princípio, né? Como é o poder? Quem pode mais, pode menos. Pode menos. Se você é um bom comunicólogo, você pode falar para qualquer nível de comunicação. Você vai de A a Z. Respeita o para-direito daquele que tem um vocabulário exíguo, daquele que tem um vocabulário vastíssimo. E no meio você passeia, porque é um passeio. A interlocução é um passeio, é um movimento. É algo que enriquece, que faz bem a fluência do pensamento. Respondeu, Sérgio? Malu, em parafatologia, na última linha, labilidade parapsíquica mental somática sofisticada. Desculpe, você pode falar novamente? Sim. Parapatologia, última linha, a labilidade parapsíquica mental somática sofisticada. A labilidade é uma palavra que foi envelhecida pela psiquiatria e pela psicologia. Que a labilidade é passar de um estado para o outro. Não quer dizer que o que estava era ruim, nem que o outro era melhor. E nem que o pior passou para o melhor. Não é isso. Então, labilidade parapsíquica é a mudança de bloco intelectual, neste caso. Então, ter facilidade para fazer mudanças de blocos intelectivos é a capacidade de autodesassédio.
Quem desenvolve essa facilidade de abordar de modos diferentes, mudando o bloco intelectivo de um lado para o outro, faz a ginástica paracerebral com muita facilidade e se desassedia. Porque o que caracteriza o assédio? O monoideísmo. Uma ideia, o bato-pensene, ou o pato-pensene também. O bato é porque se repete, o pato é porque é doente. Então, você vê, não existe o mental soma brilhante do assediador falando coisas maravilhosas, não dá tempo, tem que ser uma ideia para ser inoculada. É na base da sugestão, da inculcação, da repetição, da doutrinação, do dogmatismo. Então, quando a gente usa a labilidade mental somática, por exemplo, eu leio 3, 4 livros ao mesmo tempo, sempre li. Isso para mim não tem dificuldade alguma. Eu posso fazer isso e faço. E conheço perfeitamente onde eu estou aqui, o que é isso aqui. Os assuntos me fatigam de alguma maneira, eu passo para outro assunto. Isso é mudança de bloco intelectivo. Sou capaz de continuar atendendo o que eu estou escrevendo, ler um assunto de uma área completamente diferente da minha, ler outra coisa aqui e seguir com essas operações. Agora, se a pessoa não conseguiu ainda nenhuma dessas hipóteses, ela tem que começar por alguma, para ela aprender a fazer a mudança de bloco. Mudança de bloco intelectivo, labilidade parapsíquica mental somática, favorece a captação de ideias. Porque você, como muda de um polo para o outro, quantas associações de ideias eu não fiz assim? Fazendo um tipo de trabalho, depois eu mudo totalmente o bloco. Estou trabalhando com uma outra ideia. Me vem a ideia criativa nascida das duas. Então, houve ali uma interfusão de ideias de uma área completamente diferente da outra. Eu falo, quando eu leio um livro, eu leio o que está na página e escrevo o outro livro nas margens, que é a minha conversa com as ideias do livro. Eu não tenho livro sagrado que não pode dobrar a página, tudo desenhado, rabiscado, escrito, anotado, trabalhado, arado. Porque eu venho daquela cultura que o livro era intocável, que o livro não podia... Como é que uma pessoa vai estudar um livro? Uma pessoa fala assim, vou te emprestar esse livro. Não me empreste. Porque ou eu vou detonar o livro de cima e embaixo com ideias. E tem gente que dá cara de pau que fala assim, não, mas é isso mesmo que eu quero. Faz assim, lê para mim, depois você me explica. Cara de pau. Ontem mesmo teve uma situação dessa, né, Nina? Lê para mim e comenta, depois você me fala. Tudo bem que para mim é um prazer, como o assunto é do meu interesse, eu só sei ler se eu puder escrever junto. Ler e escrever é uma habilidade que eu adquiri quando eu era criança e eu quero exercer. Então, todo livro, para mim, eu converso com ele. Eu tenho que escrever, anotar as palavras. Inclusive, discuto com o autor do ponto de vista das ideias, falando, isso aqui está equivocado, viu pequeno, não, a data é essa aqui, e vou corrigindo, trabalhando com o livro. Então, quando a gente vê a informação como algo que você, vamos dizer, como se diz hoje muito na mídia, que está se usando muito a interlocução, a mídia interativa, você tem que ser interativo com os elementos da produção do conhecimento. E aí se impõe a labilidade parapsíquica. Eu estudo esse tema há muito tempo, já faz mais de 10 anos que eu pesquiso sobre isso, tem curso sobre esse tema na internet, gratuito, de 3 horas para quem quiser ver, é só entrar lá, labilidade parapsíquica, curso, a pessoa vai achar aquele curso inteiro sobre esse tema. E a maioria das pessoas tem a labilidade emocional, que é daquela que eu falo muito no curso. Por quê? Entra um dado novo, uma intrusão, e a pessoa muda o comportamento. Ela vira bicho, vira arara, vira sei lá o quê, e ela se transforma a partir de um dado novo. A gente quer corrigir isso pela labilidade mental somática, a capacidade de mudar de ideia, de bloco, de pontos de vista, porque a recém... Mas de modo saudável, né? Porque se não for de modo saudável, aí fica nosográfico, né? Fica nosográfico. Então tem que fazer a labilidade de ideias, a troca, a mudança de estado de uma condição para outra. Respondeu, Adriana? Tudo bem? Vamos lá, então. Você quer perguntar? Vai, rapidinho. Por favor, sinergismologia, página 15. A última opção. O sinergismo ou intelecção caleidoscópica, escrita pangráfica. Poderia dar exemplos disso aí? Eu acabei de falar dele. Leitura múltipla. Eu faço leitura múltipla. Eu pego assuntos que eu gosto, eu tenho uma escala de leitura, eu vou pondo os livros na escala da leitura. Agora, paro naquele momento ali, passo para o outro, começo aquele lá, volto nesse, e dependendo do que me passam em termos de inspiração,
ler determinadas linhas de conhecimento. Então, eu entro naquele fluxo, naquela linha, e compro um monte de livro daquela linha de conhecimento. Depois eu volto para cá enriquecida. Isso é leitura caleidoscópica. Quando eu chego, eu já chego com ideias novas. Eu chego com... A minha visão sobre um verbete, ela muda inteira, porque eu li 3 livros de uma só ideia que eu achei interessante. Eu falei, eu sou inspirada para ir para aquele lado. Eu vou lá, recheio tudo meu. Você não vai achar um verbete meu sem bibliografia. Não tem. Todos os meus verbetes têm bibliografia. Eu tenho, assim, de 3 a 35 referências em verbete. Por quê? Porque o verbete, ele já é um contexto pangráfico. Tem até lá fora o curso da professora Dulce, né? Verbetografia pangráfica. Então, ele já é pangráfico. Por quê? Porque ele exige você usar os seus múltiplos talentos parapsíquicos e intelectuais. Ele já exige de você isso. Se você ainda é bom de leitura, é um bom garfo intelectual mental somático, aí a coisa vai para o espaço, porque você abre linhas aqui, e detalhe, você lê aquele mundo para extrair uma síntese. Às vezes tem uma frase aqui que foi um livro que eu li. Então, é sempre sobrando conhecimento para botar o pequenininho. Põe só aquele pedacinho, porque não é a questão de ser prolixo demais, a pessoa sair falando pelos cotovelos qualquer coisa. Então, é você ler muito, extrai uma coisinha e põe aqui. Então, quando quer abrir aquilo, eu falo que o verbete é como se fosse uma fruta desidratada. Você põe, hidrata ela de novo, ela fica desse tamanho, vibrante. Você murcha ela, ela volta para o mesmo tamanho. Na estrangeirismologia, página 13, primeira e quarta linhas, o que são as duas expressões, o autopesquisador ex rudis e a penetralia mentis? Olha, o ex rudis é o erudito. A raiz da palavra erudito vem de ex rudis, quer dizer, a pessoa era rude e ficou mais inteligente, mais sábia. Rude é de rudez mesmo, de ser rude. Então, ex rudis é o erudito, deixou de ser rude para ser uma pessoa mais sofisticada. E penetralia mentis é a mente que passa pela não impregnação ideativa, ou seja, aquela que se deixa impregnar, inspirar pela ideia mais avançadinha, que veio lá do amparador, muito mais inteligente e sábio do que a pessoa que está escrevendo. Está claro? Na parafatologia, página 14, oitava linha, como você consegue realizar a paracaptação de neoverpons encriptadas na holomemória? Você já andou falando isso, mas ele pergunta assim, qual o porquê, já que você gosta do porquê, né? Qual o porquê de estarem fechadas as 7 chaves na holomemória? É a parte emocional que tranca. O carcereiro da holomemória é o psicossoma. Assim fica mais claro, né? O carcereiro da holomemória é o psicossoma. Porque quando a informação vai criar um abalo, vai criar uma desestruturação, vai mexer nas coisas que a pessoa está guardando sigilosamente, aquele quarto escuro que o professor sempre abordou aqui. Na hora que ela vai mexer, um pouquinho que seja, levanta a cortina do passado, tem até um samba-canção com esse nome, né? Leva a cortina do passado, né? Então, levantou a cortina do passado, a tremedeira começa. A emoção o psicossoma começa a desestabilizar e, está muito instável, vamos deixar isso para depois. Os amparadores falam, não tem condição, não mexe com isso agora. Então, o carcereiro da holomemória é a emoção que a memória provoca. Você lembra daquilo, aquilo te causa um mal-estar, e ao invés da gente encarar esse mal-estar para solucionar, que é o sintoma que mostra onde está doente, a pessoa tira o sintoma tomando um analgésico. Ela esquece, ela vai para a vida, ela vai tomar um chope, ela muda de cidade, muda de roupa, muda de marido, muda de cara. Mas não consegue mudar a holomemória que está dentro dela. Então, esse não enfrentamento das perturbações, da irracionalidade que está conectada a essas ideias, não permite que as pessoas se lembrem das suas memórias. Então, é muito importante a gente começar a abrir esse porão, no sentido de dizer, nada vai ficar pior do que já está. Porque eu não lembrar e passar mal é pior do que lembrar e mudar as coisas que precisam.
Então, é melhor não passar mal e começar a mudar o que precisa. E o passado é um banco de referências, é para não repetir, e não vai acontecer de novo agora. Tem risco de acontecer se eu não me lembrar. Se eu me lembrar, eu vou tomar todas as providências para não acontecer o que foi negativo. Na estrangeirismologia, poderia aprofundar o item a personalidade Rudi Cortice. Essa expressão que um filósofo do século XV usou muito, o nome dele é Nicolau de Cuses, em francês é Nicolas de Cuses, que foi como eu li na época. É um filósofo, e ele apresentou essa ideia. Ele dizia, pensar é julgar. Todo mundo julga porque todo mundo pensa. Então, não tem nada de dizer, eu não posso julgar, quem sou eu para julgar? Você é um ser inteligente que tem mais é que julgar. Nós estamos aqui para isso. Julgar significa analisar todas as variáveis e formar uma convicção sobre aquilo. O que tem de mais? E se tiver errado, muda, também não tem problema nenhum. Rude quer dizer grosseiro, corte-se, casca. Então, é o casca grossa, traduzindo assim, em boas palavras. Só que está em latim, fica tão bonito, né? A pessoa pode falar assim, me sinto tão Rude Cortice, acho assim que está um show. As palavras enganam. Olha só, a outra pergunta dessa teletertuliana você já respondeu, não sei se você quer dar um fechamento aí, que a gente está com muita pergunta aqui. Então, assim, poderia fazer um contraponto com a labilidade parapsíquica mental somática e as labilidades parapsíquicas e emocional? Sim, a pessoa que tem a labilidade emocional é porque ela não está usando o mental soma. Então, uma coisa impede a outra. A pessoa que sofre os impactos emocionais e não os estuda, não os enfrenta de alguma maneira, ela anula a possibilidade dela entender de várias formas aquilo que está acontecendo com ela. A labilidade mental somática é a mudança brusca de humor. Está tudo bem, pisou num calinho ali, a pessoa vira leão. Ela ataca, ela vira uma fera. Então, essa agressividade surda, essa irritabilidade que coisas pequeninas causam na pessoa, além do temperamento da própria pessoa, que é claro que é o mais responsável, existe também a intrusão extrafísica que faz isso. A consciência vem para perto da pessoa, causa um mal-estar na pessoa, um desconforto, e ela se irrita com qualquer coisa, e quando ela tem a crise, que ela tem o surto de irracionalidade, ela libera um montão de energia. E é por isso que aquela consciência está ali perto para se beneficiar. Então, a labilidade mental somática, ela é serena, é mudar o bloco intelectivo para cada vez ficar mais criativo. Essas perguntas agora vêm da Alemanha para você. Megapensinologia, página 13, penúltima linha. Poderia aprofundar o extrapolacionismo, antecipação ideativa? Antecipação interativa? Ideativa. É extrapolacionismo. É na megapensinologia. Está na megapensinologia, agora que eu peguei o que ela está falando. Antecipação ideativa. Sim, porque o extrapolacionismo é viver aquela coisa única que você nunca viveu antes. Então, ela te causa uma antecipação de uma ideia. Olha, nos fenômenos parapsíquicos, por exemplo, isso é muito comum. A pessoa ela relata assim, hoje eu tive um processo de clarividência que eu nunca tive igual. Então, ela acabou de ter um extrapolacionismo. E aquilo antecipou para ela que ela daqui para frente pode alcançar aquele nível. Quem chega uma vez num nível, pode chegar de novo. O teto dela agora cresceu, aumentou. Ela pode repetir aquela condição. Por isso que é uma antecipação ideativa. Na fatologia, página 14, terceira linha, poderia comentar, e se possível com exemplos, os polineuroléxicos produzindo extrapolacionismos ideativos? Sim, essas palavras longas da conscienciologia, que são interessantíssimas, a própria palavra polineuroléxico, quer dizer que existe na sua cabeça léxicos, palavras novas e criativas, várias delas, às vezes são várias palavras para formar uma única, né? Nós temos vários exemplos dessa condição na conscienciologia, palavras que se tornam longas. Uma delas é polineuroléxico, já é uma palavra formada por sufixos, prefixos e sufixos que mudam e, além do mais, fazem síntese. O neuroléxico avançado, ele faz síntese, ele junta uma porção de pedacinho para achar. Por exemplo, usei uma palavra autoepistolografia comparada, né? Auto-retroepistolografia.
que eu queria dizer? As minhas cartas do passado. Então, auto, retro, epistolografia. Significa, é minha auto, retro, do passado, epístolo, carta, as cartas escritas. Então, eu recorri à minha auto-retroepistolografia para fazer um verbete. Então, você não tem a palavra, você fala, eu não sei explicar isso, eu não sei o que é, mas é isso, com isso, com isso, com isso. Experimenta juntar e ver se cria uma palavra nova. É assim que nasce, é a nossa fábrica de palavras. A gente tem no cérebro o privilégio de ter uma fábrica avançadíssima, sofisticadérrima, de última geração para a criação de palavras. A nossa cabeça serve para isso, o cérebro físico colabora nesse sentido. E quando a gente cria essas palavras novas, a gente está incentivando e criando conhecimento e melhorando o nosso entendimento das coisas. Acho que deu, né? Era isso? Foi. Na fatologia, página 14, nona linha de baixo para cima, poderia expandir o eixo temático evocativo de achegas intelectuais? Ah, sim. Você começa a estudar um tema, um eixo temático. Eixo temático é algo que você escolheu para estudar agora. Você pegou um eixo temático que seja, por exemplo, a holomemória, é um eixo temático. Nesse congressamento, 28º congressamento, que será comemorado amanhã, da CCCI, o eixo temático é a holomemória da conscienciologia, legado para a CCCI. Você pega esta frase como eixo temático e começa a agregar achegas, você tem as achegas sobre aquele tema. Começa a criar um fenômeno de sincronicidade. Daqui a pouco, tudo que tem relação com aquilo começa a chegar para você. Então, você faz um processo evocativo do eixo temático. Por isso que pensar coisas saudáveis é muito inteligente. Fazer evocações positivas, benignas, é muito inteligente. Tudo quanto é coisa pessimista e negativa que a pessoa está fazendo é evocação. E essa evocação traz companhia, faz ressonância. Quando o eixo temático é sadio, a pessoa agrega para si uma pensenosfera sadia. Na parafatologia, página 14, terceira linha, poderia comentar a ficha evolutiva pessoal, FEP, enriquecida a partir da neoconcepção autoparapsíquica? Sim, vou dar um exemplo. Eu escrevi um verbete chamado biparacerebralidade. O que é a biparacerebralidade? 2 cérebros. A pessoa de 2 cabeças? Não. Juntar o seu cérebro, o seu paracérebro com o cérebro de outra consciência. Então, você é uma consim, você tem o paracérebro e o cérebro físico. Ela só tem o paracérebro e o mental soma, ela não tem o cérebro físico. Mas quando você faz essa união, você cria uma condição melhor. Então, você vê que é exatamente o que está aqui, o que você perguntou. Então, criar uma palavra nova, que traz um conceito novo e enriquece o seu entendimento. Na parafatologia, página 14, sétima linha de baixo para cima, poderia aprofundar a prioridade da autodefesa energética na preservação da intelectualidade cosmoética profícua? Sim, esse cuidado com a saúde é muito sério, com as suas defesas pessoais. Eu não fico em lugar alterado, eu não entro em lugar que está pintado, que intoxique, que tenha algo que me prejudique por causa da minha autodefesa intelectual, do meu patrimônio. Eu não como alimentos ou evito alimentos que deterioram o cérebro físico por autodefesa intelectual. Custou muito chegar até aqui. Os amparadores investiram muito na minha máquina parapsíquica com essas ideias. Agora, cuidar delas e preservá-las aqui, e a saúde, minha saúde nesse sentido, depende de mim. Então, eu tenho um cuidado extremo com a minha saúde intelectual. Então, eu preservo, eu uso as autodefesas de todos os tipos, positivas, para manter o meu cérebro, o meu paracérebro em funcionamento, de maneira profícua, quer dizer, que trabalhe e funcione. Malu, eu queria fazer uma pergunta assim, pessoal. Eu descobri que, por exemplo, uma das atividades que eu gosto muito é isso, por exemplo, fazer leitura de 2 livros ao mesmo tempo e ir escrevendo ideias, sabe, para depois pôr em um verbete. Mas acontece que nesse momento que eu estou fazendo isso, às vezes eu estou como numa linha de pensamento e se eu me distraigo um pouco, eu perdo a ideia.
Eu não sei se você tem alguma técnica, porque justo agora me voltou a acontecer. Eu estava se escrevendo, aí você fala alguma coisa e eu perdi a ideia. Essa é falta de treino, Adriana. A gente precisa adquirir treino no sentido de impregnar aquilo que a gente quer de uma maneira bem forte, que vá deixando um rastro e que você consiga recuperar. Agora, há uma perda natural de ideias. Lamentavelmente, todos os dias eu descarto uma porção de ideias que eu poderia ter aproveitado. Isso é natural. Agora, não conseguir dar sequência, ter um branco, isso aí a gente tem que evitar a qualquer custo. Para isso também tem as vitaminas do mental soma, tanto do cérebro físico quanto do cérebro extrafísico, do paracérebro. A gente tem que criar técnicas pessoais de arquivo, de anotação, a mnemotécnica. Eu uso diversos elementos. Por exemplo, vou te dar um claro assim. Eu li uma palavra nova para mim que eu nunca empreguei, pode não ser nova, mas pode, que eu nunca empreguei. Eu vou empregá-la no mesmo dia. Ela vai ser empregada no mesmo dia, para fazer a impregnação. Porque senão eu não vou usá-la. E são palavras muito interessantes. Tem um livro que eu estou relendo, que foi do início do nosso trabalho, lá, década de 1980, que o professor Valdo pegou esse livro, filho desse autor, deixou esse livro lá conosco, vários. É o Hamilton Prado, No Limiar do Mistério da Sobrevivência. Uma experiência com seu eu astral, alguma coisa desse tipo. Um relato projetivo, um diário projetivo, desde a década de 40 até a dessoma do projetor. Interessantíssimo, importantíssimo. E ele, como era advogado, ele usava um vocabulário interessantíssimo. Eu estou lá cheinha de palavras, meu banco de palavras enriqueceu demais. Então, eu vou procurar empregar aquilo o mais rápido possível, ou na minha fala, ou na escrita. Então, o verbete, então, nem se fala, porque ele fixa, né? Mas eu procuro usar na própria fala, no mesmo dia. Aquela palavra vai ser incorporada, ou então ela vai ser recuperada. Às vezes eu usava numa época passada, e ela ficou em desuso, e quando eu vejo ela aqui de novo, eu falo, gente, mas uma palavra novinha aqui, desperdiçada, eu vou pegar. Aí eu vou usar no meu primeiro trabalho, na minha primeira fala, com qualquer pessoa, não importa se a pessoa entendeu ou não, porque é um exercício. Eu estou fazendo um exercício mnemotécnico para mim. Tudo bem? Eu não sei se foi o que você comentou, mas às vezes está escrevendo, sua atenção é desviada. Uma coisa que a gente pode fazer, que tem a ver com o que a Amanda falou, e que eu faço, é fazer uma marca naquele final do texto. De maneira que aquilo me chame a atenção, que eu parei ali, não ficar um texto solto. Sim. Isso funciona. Sim. Lógico, depende de treino. Sabe, você está escrevendo, tem que atender um telefone, alguém te chama. Faz uma marca, um X, algo qualquer que não seja texto. Para mim funciona. Ou a própria palavra que chamou a atenção, marca ela ali, deixa ela com um X. Eu tenho milhares de marcas. Texto de alguma forma. É uma ideia Es boa. que no es tanto que yo me distraiga con otras cosas fuera del texto, sino que es como que yo fico con la sensación de idea y yo perdo las palabras. Es eso. Yo siento que la idea, porque no parece como si fuese para cerebro a cerebro, ¿sabe? Puede ser una cosa simple, mas al mismo tiempo siento que es como cuando uno acorda y lembra do sono, que uno no sabe qué es, mas uno tiene la sensación de saber qué es. Mas não tem lá... Tem que saber ter uma relação de palavras-chave. Eu tenho palavra-chave para tudo, um monte. Para lembrar. E para lembrar das coisas. Eu tenho palavras-chave, elas me chamam, eu marco. Quando eu uso aquela palavra, eu quero me lembrar desse corpo de ideias que está aqui. Ó. Mas isso é uma coisa mais sofisticada. Eu vejo que escrever todo dia cura isso. Escrever, eu escrevo todos os dias. Então, Malu, você já vai entrar na minha pergunta. Pois não. É aqui na página 16, na interaciologia, a interação neoimpregnação criativa, gesconografia ininterrupta. É a primeira aí. Neoimpregnação criativa, gesconografia ininterrupta. Isso, a pergunta é sobre o teu ritmo de escrita, né? A tua produção, a gente vê que é ininterrupta, que você está sempre aqui com seus verbetes. Eu escrevo há 30 anos, sem parar, então, direto. Malu, como é isso no dia a dia, assim?
Como é que é Qualquer essa hora é rotina? hora, tem papel no lugar, caneta não falta, anota as ideias-chave. Depois, quando tem meia horinha, por exemplo, eu sempre dou aos meus compromissos pelo menos 1 hora de antecipação. Pelo menos. Eu já falei isso muito aqui. Meus compromissos são sempre assim. Se a pessoa se adiantar, eu já estou pronta há muito tempo. Ela pode me ligar e falar, posso pegar agora? Pode. 1 hora antes. Essa hora antes eu deixo para imprevistos da pessoa, de algo que aconteça, de qualquer tipo de coisa, para eu chegar sempre nos meus compromissos pontualmente. Pontualidade, para mim, é uma questão paradireitológica. Então, respeito muito. E eu uso essa meia hora, quando ela não é usada para nenhum outro compromisso, que ela está livre, eu uso para escrever, até a hora do compromisso. Eu desligo o computador exatamente quando a pessoa anuncia assim, já estou aqui embaixo. Plum, 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 desliga e desce. Ficou tudo lá dentro. Então, eu tenho um viveiro de verbete, mais de 50 que estão lá, no viveiro, né? Que já saíram de um embrião para ter uma definologia, para já começar a mandar. Então, eu trabalho no viveiro, todo dia eu dou atenção aos filhotes, todos. Todos recebem um pouquinho de atenção, uma ração, uma frase. Uma frasezinha aqui, outra frasezinha ali, isso aqui ficaria muito interessante dentro desse. Põe para lá. Eu penso que é uma coisa lúdica. Escrever é um processo lúdico, é uma distração, uma coisa boa. A pessoa não precisa de um hobby. Eu tenho um hobby, escrever. Ler eu adoro, mas escrever eu gosto mais. Por quê? Porque você vai fixando o pensamento. À medida que uma ideia ganha corpo, você lê e ela está completa e clara, não tem nada que dê mais satisfação para a gente, é ter conseguido expressar uma ideia cosmoética, clara, e que ela vai ser útil, além de você, para outras pessoas. Então, gostar desse fato, não ver como um fardo, aquele negócio, cadê o livro? Já escreveu o livro? Cadê o verbete? Isso aí é só escrever o livro, escrever o verbete. Resolve isso logo, Parece com isso. simples, né? Cadê o livro? Cadê o verbete? Cadê o tocinho que estava aqui? O risco comeu. Cadê a água? O boi bebeu. Cadê o boi? Eu vou atrás do boi. E vou e acabo chegando. Então, você vê, não tem jeito da gente viver sem escrita, porque a memória, ela não consegue processar tudo que o paracérebro e o mental soma pensam. Ela não tem essa velocidade, principalmente para quem ainda não tem a velocidade. Por exemplo, o taquipsiquismo, ele ajuda muito, mas ele é um problemão. Porque o que adianta a pessoa ser taquipsíquica e não ter vocabulário? O que adianta a pessoa ser taquipsíquica e se atrapalhar nas emoções? E ficar num quadro de ansiedade? Não adianta nada. Então, velocidade só não resolve. Tem que ter outra coisa. Escreva nos seus intervalos. Você não pode falar assim, eu só escrevo o dia que está tudo perfeito, que o cachorro já levei no pet shop, que eu já disse, não faça isso. Pega as beiradinhas, entra nas beiradinhas do dia, do seu compromisso, e escreva lá uma frase. Uma coisa que ajuda, faz o seu léxico de ortopensatas, diário. Escreve pensamentos interessantes que podem ser úteis para você. E só de você fazer isso todo dia ali, nenhum dia sem linha, né, Cláudia? Isso aí. Mas depois eu falo. Na Fatologia, página 14, 8ª linha, poderia comentar a incongruência ideativa presente na autodispersividade? Você já falou alguma coisa? Essa pessoa é da Argentina, eu acho que ela está entrando agora. Olha, a dispersividade ou a dispersão mental somática é um mau hábito. Mas ele pode ter sido adquirido numa época que a pessoa precisou daquele pensamento saltuário para escapar de algum trauma, alguma situação difícil na vida dela. Eu já citei aqui casos de pessoa que eu convivi que era assim, que usou o pensamento saltuário e a dispersão para vencer um trauma de uma perda e depois não conseguia voltar para a linha reta. Então, a gente tem que começar a corrigir, e eu brinco que quando eu retornei aos estudos, que eu voltei a estudar, eu criei uma técnica para mim. Eu tranquei o quarto com a chave e escondi a chave de mim. Ela ficou embaixo de um negócio assim que eu pus lá. Então, eu comecei a olhar. Tocava a campainha, eu já queria saber quem era. Eu levantava, malo, já para o seu lugar. E eu sou uma ótima preceptora, excelente. Uma governanta de mão cheia. Vai para a cadeira. Não, mas agora quero fazer xixi. Não, você já fez xixi antes de vir para cá. Ah, é mesmo. Mas eu estou com sede.
Eu acho que eu queria só um pouquinho de água, já para a cadeira. E só saía no final daquele plano de estudos que eu tinha feito. Então, você ter bom humor e saber levar com tranquilidade você mesmo e ter uma forma bem-humorada de se tratar, ajuda demais, porque você desdramatiza essas cobranças todas que tem. E a gente acaba tratando isso tudo com muita naturalidade. Agora, a dispersão, ela tem cura se a pessoa começar a ser um pouco mais severa consigo mesma, se cobrar mais isso. Outra coisa, fazer a técnica, se ela puder, a técnica da imobilidade física vígil. Ou seja, ficar sentada durante 3 horas, quieta, sem se movimentar, num lugar tranquilo, sem nenhum estímulo visual de preferência, olhando para a parede durante 3 horas, sem dormir, sem tirar uma pestana, sem ser depois do almoço, só para pensar e observar-se. Como eu fiz essa brincadeira comigo, ela me curou de muita coisa. Ao voltar aos estudos, retornar, eu não tinha disciplina para fazer isso na época. Então, eu tive que fazer essa minha contenção. Então, essa forma de tratar a dispersão, e a criança tem essa atenção saltuária porque é natural dela, ela está tomando conhecimento do mundo. Agora, viver como uma eterna criança de atenção saltuária, passou a borboleta, vai para lá, olha aqui, agora eu vou aqui, agora eu quero ir para casa. Agora, a criança é assim, né? Mas ela é criança, dá para entender por quê, ela está descobrindo a personalidade. Adulto, não. Na Principiologia, página 15, segunda linha, a autora cita o princípio da descrença. Vejo 2 aspectos a refletir. Primeiro, segundo o professor Valdo, amparadores mais evoluídos, mesmo evoluciólogos, podem cometer pequenos erros de avaliação, embora em taxas geralmente bem significativamente menores que nós. Segundo, há também a questão da fidelidade da captação de neoideias por parte da Consim, que lembro de ouvir do professor Valdo também, dizer que nunca seria 100%, e também me parece ter lógica. A pergunta vem agora: como potencializar a concepção e o emprego de neoideias renovadoras, mantendo o princípio da descrença? Só isso que ele quer? Ele ou ela? Ele é conhecido nosso. Domina as energias. Se você atingir um nível de domínio de energias razoável e se dedicar à assistência, assistência é remédio para muitos males. Muitos males. E como vem da experiência pessoal, da autoexperimentação, você vai ver que, na prática, a teoria é outra, até a conscienciológica. Então, aplique, veja o que dá para você, tire essas conclusões e passe adiante e compartilhe com a gente. O domínio de energias, o desenvolvimento parapsíquico, cria um escrutínio e facilita a fidelidade das ideias. Porque no experimento parapsíquico, no bojo do experimento parapsíquico, na autoexperimentação parapsíquica, muita ideia que era só papel fica muito clara para você. Então, eu recomendo isso, participar, se possível, de uma dinâmica constante, fazer assim uns 30, 40 acoplamentários, tirando a dúvida de tudo que você viu com você mesmo. O maior tira-dúvida que tem é a própria pessoa, não é o outro. Agora eu vou dar uma sugestão a partir da minha experiência. Se ele fizer também uma coisa interessante, ele fazia a técnica da autorreflexão de 5 horas, colocando exatamente esse tema... Este temático do princípio da descrença. O princípio da descrença, e eu acho que não é só o princípio da descrença. Ele quer a potencialização da concepção e o emprego de neoideias renovadoras. Então, como é que fica essa questão aí dentro, óbvio, né, mantendo o princípio da descrença, como é que fica tudo isso? Eu acho que vai ser uma boa experiência. Vale a pena a técnica, então, de reflexão de 5 horas. A técnica de mais um ano de vida, então, dá um show. Quem quiser fazer essa técnica, vale a pena. E com registro diário escrito, pelo menos 2 parágrafos sobre aquilo que aconteceu. Técnica de mais um ano de vida. Imagina que coisa boa, você põe o princípio da descrença durante uma técnica como eixo temático da sua
técnica de mais um ano de vida, com anotações diárias. Imagina as conclusões fora de série que você não vai chegar. A manutenção disso. Então, eu acho que vai valer a pena. Tá? Na Fatologia, página 14, quinta linha, poderia mencionar os 12 macroconceitos do memorando conscienciológico e falar rapidamente sobre cada um deles? Essa pessoa é de Londrina, aqui do Brasil mesmo, mas com certeza talvez ela não tivesse. Está chegando, né? Eu conheço. Eu tenho a impressão que no nosso site das tertúlias tem os macroconceitos, não tem? Do memorando? Eu penso que tem, sim. Mas olha, eu estou lendo ali para você, ele está aqui bem visível dentro do tertuliário, o autoabsolutismo, autoabsolutismologia, porque é uma técnica científica, você ser rigoroso com você mesmo, mas não é aquela severidade boba de autopunição, não. É saber que você pode mais. Então, a gente exige de si, porque sabe que pode mais. Essa palavra tem um resgate, né? Porque o autoabsolutismo mas o absolutismo era negativo. E ali a gente vê ainda como de repente, né? O absolutismo, acho que ainda é. Ainda é uma palavra envelhecida. O alto não, porque é como você tratar você de uma maneira rigorosa, como convém à ciência. A autocosmoeticologia, a autocosmovisiologia, quer dizer, aumentar o seu grau de visão, o seu campo visual. Tem umas lentes agora novas aí que aumentam o campo visual da pessoa multifocal. Mas ela devia pegar essas mega lentes da conscienciologia que aumentam muito mais o campo visual. A marca é muito melhor. A autodescrenciologia, nós comentamos agora há pouco, o princípio da descrença, experimentar tudo antes de concluir. A despertologia, a pessoa conseguir se manter desassediada, sem sofrer pressões intra ou extrafísicas. A autodiscernimentologia, que tem relação com a capacidade de discernir, né? Tem relação com a seletividade das escolhas. A autofiexologia, que é mais do que a técnica da TENEPS, tarefa energética pessoal, é a manutenção de uma oficina extrafísica da pessoa, junto com os amparadores. A autoimperturbabilidade, eu fiz um verbete a respeito disso, que chama Fórmula SEI, que fala justamente disso, né? Da imperturbabilidade, da equanimidade e do sobrepairamento. A auto-organizaciologia, organizaciologia é a capacidade da pessoa se organizar. A autotaquirritmologia é a pessoa aprender a pensar veloz e agir calmo. Pensa veloz, mas age calmo. A auto-organizaciologia, já falei. A autotransafetividade é a relação mais avançada afetiva que a gente mantém hoje com os amparadores. Entre nossos pares, mais difícil, mas que é possível chegar lá. Um afeto com desapego e sem interesses pessoais. E a pré-intermissiologia, como o nome diz, é a prévia do que nos aguarda no próximo período extrafísico. Quando a gente dessomar aqui, deixar essa vida, nós vamos para um período de intermissão entre uma vida e outra, entre missões, uma vida e outra, entre os mandatos de uma vida e outra, e ali nós vamos encontrar colegas, provavelmente, que não tiveram o privilégio de estudar para essa vida humana. Por isso que a gente está acertando um pouquinho mais, porque nós estudamos, fizemos uma prévia, um simuladão, teve um simuladão dessa vida, e a gente conseguiu prever algumas possibilidades, e algumas a gente está até conseguindo realizar. Mas há colegas que ou não aceitaram, ou tiveram empedernidos em determinadas posturas, e eles não tiveram essa possibilidade. E a gente vai chegar lá e vai ter que dar o testemunho, dar o relato, o depoimento pessoal de como é que a gente se virou com as loucuras, incongruências, demências da vida humana, e o que a gente conseguiu trazer de bom, e o que ele pode tirar desse exemplo. Então, vai ser o grande teste da autoexemplologia, que é, não adianta falar, tem que ter feito, tem que mostrar o resultado, o fato. A verbetógrafa, professora Amalo, o professor Valdo dizia que quem não tem gratidão não tem memória. A autora poderia fazer um cotejo da gratidão com a captação de neoverpons encriptadas na holomemória? Sim, porque eu escrevi até um livro para poder falar sobre essa condição. E a base da gratidão é a reconciliação. A gratidão, ela é um sentimento mental somático, ele não é uma emoção. Para você ser grato, você precisa ter racionalidade. Pessoas irracionais não têm gratidão por ninguém. A gente todo dia tem isso na televisão, né? A irracionalidade da ingratidão.
Então, a gratidão é um ato racional de primeiríssimo nível. Uma pessoa que consegue ser grata é porque ela pensou a respeito do que ela recebeu. Ela consegue reconhecer o aporte. Ela reconhece, admite que ela recebeu algo. Então, ela emite de volta esse sentimento que a gente chama de gratidão, que está relacionado com o processo mais evoluído. Quanto mais evoluída a consciência, mais grata ela é. Principalmente a quem a prejudicou, porque contribuiu muito. Os que ajudaram, claro que também contribuíram, mas quem atrapalhou, ajudou mais, porque mexeu com os desafios da capacidade daquela pessoa. Então, ela tem relação direta com a holomemória, sim, eu reconheço que tem essa conexão, posso falar isso de cadeira, a respeito das minhas retrocognições, e acho que isso vai ajudar muito a pessoa que quer trabalhar com essa neoimpregnação ideativa. A pessoa grata, ela fica mais aberta, ela tem mais aquisitividade, ela recebe mais, porque ela não teme. O temor torna a pessoa ingrata, ela teme. O temor tem relação direta com a ingratidão. Porque vamos supor, se eu for grato a fulano, eu tenho que reconhecer as qualidades dele. Se eu reconhecer as qualidades, eu vou ter que parar de pensar mal dele. E isso vai tirar o meu esporte número 1. Né? Eu vou ficar com uma vida sedentária, que eu não vou poder falar mal de ninguém. Então, não sabe pensar bem de si, não vai pensar bem de ninguém. É a gratidão e o perdão antecipado. Você libera a tua mental somática, solta, você fica livre. Você não fica presa nas amarras das injunções aí da emoção, do psicossoma e tal. Dá muito trabalho. Bom, essas perguntas agora vêm da Espanha para você. Na Fatologia, página 14, 6ª linha. Você traz a primazia da inteligência evolutiva, você já falou um pouco da inteligência evolutiva, mas vamos nós de novo. Sobre os demais módulos de inteligência. Tendo em vista seu grande trafó da paradidática, de que maneira você abordaria o tema da inteligência evolutiva na SOCIM, sabendo que não podemos nos basear nos argumentos do paradigma consciencial? Eu vejo que não é tão problemático. Você quer ver? Por exemplo, a prestimosidade é um ângulo da inteligência evolutiva. Uma coisa relativamente simples, né? A prestimosidade, a capacidade de estar disponível para prestar alguma informação, ajuda, socorro a alguém. Nós temos, às vezes, até na família, no grupo social, pessoas extremamente prestimosas. O que você acabou de falar, do perdão, também está dentro a gratidão, da condição. Uma manifestação da inteligência evolutiva. A generosidade, manifestação da inteligência evolutiva. Está bem acima da inteligência logística, espacial, musical, de sei lá de quê. Muito acima. Então, a pessoa que reúne esses dotes, esses trafores, ela está trabalhando no núcleo da inteligência evolutiva. Então, não é preciso a pessoa estudar conscienciologia para ter inteligência evolutiva. Ela desponta no nosso dia a dia. Em todas as pessoas, algum nível apresenta, e outras apresentam muito. A parte assistencial, uma consciência assistencial, seja o tipo que for de assistência, ela já tem um módulo da inteligência evolutiva dentro dela. Ela sabe que o processo é grupal, é de interdependência, interassistência. Então, eu não vejo assim, nas minhas relações, dificuldade de ver e valorizar a inteligência evolutiva das pessoas ao meu redor. E nem todas estão aqui dentro, são voluntários ou intermissivistas. Não, eu vejo na minha faxineira, lá na minha casa, que ela tem. Então, aparecem traços da inteligência evolutiva em muitas ações nossas. As capacidades, as habilidades que são construtivas, nobilitantes, edificantes, são todas parte da inteligência evolutiva. Na Fatologia, página 14, 12ª linha. Poderia explicar como funciona na prática seu Labicom ao fazer o acolhimento e a manutenção dos embriões de neoideias? Ah, sim. Eu, às vezes, estou assistindo lá, pode ser um filme, um desenho animado, um programa de entrevista, qualquer coisa. De repente, eu vejo um embrião. Eu pego aquele embriãozinho que a pessoa não deu a mínima para aquilo que ela falou.
Nossa, aquilo é de uma riqueza, eu vou usar aquilo dentro do meu contexto, eu jogo ali naquele caldo de cultura, de tudo que eu já vi antes, e eu faço daquele embrião uma catálise que vai dar uma ideia fora de série. Às vezes uma metáfora técnica que surgiu de uma coisa que eu ouvi, uma frase. Às vezes estou passando na sala e a televisão está lá, ou o computador, tem uma frase, aquela palavra. Falo, para tudo, um momentinho, por favor. Vou lá, falo, acabei de trazer um embrião. Tem um neonato aqui na minha criação. Então, eu vou botar ele ali no viveiro e ali ele vai ganhando corpo. Essa palavra eu posso associar dentro dessa ideia. Eu, às vezes, já penso assim, isso dá um sinergismo. Isso aqui daria uma belíssima codibiologia. Eu vou trabalhar agora com a ciclologia. Isso é a cara de um binômio, olha aqui que coisa boa. Se juntar esse com aquele, dá um binômio show. Então, eu estou sempre atenta para que muita coisa que eu uso aqui, que estão anotadas nas minhas margens de verbete, e que eu comento aqui, vem assim, nasce de uma palavrinha que era o embrião. O template do verbete na condição de fórmula mental somática autoterapêutica. Eu anotei aqui na frase. O template, que é a forma, a chapa. Na fatologia, página 14, 13ª linha. De que maneira você organiza as múltiplas ideias de variados setores durante o dia, além da incorporação qualitativa de temas transversais, garantindo o enriquecimento da ideia matriz? Eu tenho muitas anotações. Por exemplo, as minhas anotações que eu fiz durante as mini-tertúlias, elas estão todas dentro de um caderno. As anotações que eu faço nas dinâmicas parapsíquicas, tem uma que eu frequento há mais de 10 anos, eu trabalho nela há mais de 10 anos, e uma outra que vai fazer 2 anos em março. Aquilo ali é um viveiro, é um manancial, é o que eu chamei aqui de manancial, está ali. Mananciais verbonísticos que você tem numa condição dessa. Então, esses cadernos, quando eu quero uma coisa mais avançada, ou eu quero juntar ideias, trabalhar com novas ideias, eu pego uma daquelas tertúlias, mini tertúlias, e leio, releio as minhas anotações. Ali tem preciosidades, mesmo porque eu ia ouvindo e eu ia transformando aquilo num mega pensene trivocabular, num ortopensata, eu ia transformando. Então, eu tenho essas anotações de tudo quanto é tipo. Eu tinha o hábito de fazer verdadeiras transcrições das palestras e cursos dados na década de 1990, quando eu ainda não estava viajando muito, de 80 para 90, que eu ainda não estava tão envolvida de ficar muito tempo fora, e mesmo quando ficava, o professor Walter, eu reclamava e dizia, puxa vida, esse mês eu viajei 25 dias, eu perdi suas palestras, perdi seus cursos. Não preocupa não, que depois eu passo tudo para você. Depois eu te dou tudo que tem. Então, eu juntava coisas, eu junto palestras inteiras dos meus colegas, tudo transcrito, artigos que foram apresentados em outros lugares, que não foram nem publicados. Enfim, isso tudo é um repositório, é uma arquivística que você não perde nada. Então, dali você vai juntando e vai pegando. Hoje eu não tenho nem tempo de reler e de aproveitar tudo que eu tenho de material. E uma vida não dá tempo. Não dá, por mais que a gente queira, não vai dar tempo. Tinha que ter um chip para a gente levar e depois trazer. Não dá tempo, tem, né, Rosa? Tem um para-microchip, mas esse... Tem um descarte que a gente tem que fazer que não vai ter. Então, vamos lá, na fatologia ainda, página 14, 8ª linha, de baixo para cima, como fazer a potencialização da serendipitia. Você ter temas bem claros assim de pesquisa, de assuntos que te interessam. O que cria a serendipitia é a ideia núcleo, né? Você tem uma ideia núcleo que você tem para você, que você gosta, que você tem interesse, e você pesquisa aquilo, estuda, publica, escreve o tempo todo. Então, você começa a criar uma atração natural de fatos diferentes, de achados felizes sobre aquele tema. Eu acho coisas assim fora de série, livros raros que vêm parar na minha mão, situações, encontro com pessoas, até presentes que eu recebo. Tudo isso forma um conjunto de serendipitias. Serendipity é uma lenda que falava dos príncipes de uma determinada região,
O autor chama Walpole, ele é inglês. Ele que criou esse termo, os príncipes de Serendipity, porque eram os príncipes que iam ter achados felizes, surpresa, eles descobriram coisas de surpresa. Então o termo ganhou esse nome a partir daí. É o mesmo cara que inventou, que criou a palavra, tem uma outra palavra, foi ele que criou também, o Walpole. Tem uma outra palavra que foi ele também que descobriu. Ele era um descobridor de palavras, esse cara. Serendipity. Então, na parafatologia, página 14, quarta linha de baixo para cima, o que vem a ser o ponto de inflexão mental somático. É quando você chega naquele ponto que vai quebrar dali, faz a inflexão a partir dali. Então, isso é usado na engenharia. É na matemática. O ponto de inflexão é quando muda a concavidade. Muda. Então, você vê, você chega num ponto do seu raciocínio que ele entra nessa quebra, nessa mudança. Muda. Né? Você fala, opa, ali você atingiu como se fosse o ápice que você podia ir. Dali você cai para outra ideia ou outro ponto. E isso aí é muito comum. Não é simplesmente uma fissura ou uma clivagem, não é isso, né, Rosa? E o ponto de inflexão nem sempre pode ser Nem para melhorar. Pode ser para piorar. Pode ser para O ponto de piorar, mas aqui inflexão está se falando do melhor, né? é a inflexibilidade, por exemplo, é justamente a pessoa rígida que não se quebra com nada, né? Na parafatologia, página 15, final da segunda linha, pode explanar sobre a escuta ativa do maxi-mecanismo multidimensional interassistencial na condição de mini peça dócil. Eu uso muito essa expressão, docilidade parapsíquica, que não é submissão. A docilidade parapsíquica faz parte da inteligência evolutiva. É você saber a hora de atender quem sabe mais. Então, por exemplo, quem faz uma TENEPS veterana, precisa apresentar essa docilidade parapsíquica para ela poder saber a hora do ponto de inflexão dela, para ela poder ceder naquela hora o papel para outro. Ela passa o bastão para quem sabe mais. Então, ele precisa ser dócil. É nessa condição que eu uso essa expressão aqui. Na tecnologia, página 15, terceira linha, como funciona a técnica do corredor de lucidez? Ah, sim. Tem um verbete com esse nome, não tem, Rosa? Eu vou ver aqui, eu mas acho que tem verbete. Não é? É alguma coisa que eu sei que tem a ver com o verbete. Eu acho que tem, porque eu pus até... Tem corredor heurístico, mas vamos ver aqui. Não tem corredor de lucidez. Mas essa expressão o professor Valdo andou usando muito, né, Rosa, nas mini tertúlias? Muito. Você pegar o corredor, é um fluxo. O que é um corredor? É isso que está aqui, ó, no tertuliário. É a gente pegar aquilo e seguir uma linha. Então, o corredor de lucidez é quando você tem uma chispa discernidora, e isso está no verbete que eu citei aqui, a chispa discernidora, quer dizer, dá aquele lampejo, aquela centelha de inteligência, de clareza para você, e você segue aquela pista. Também via expressa do pensamento tem a ver com isso, chispa discernidora tem a ver com isso, corredor de lucidez tem a ver com isso. Quando a pessoa segue numa linha, a pensenidade tem a ver com isso, a linearidade pensene, o pensamento cosmolíneo, tudo isso tem relação direta com o corredor de lucidez. Ele falava também das sincronicidades, né? Sincronicidades, que criam sincronicidades, isso. Justamente, foi bem lembrado. Na paradoxologia, página 16, terceira linha, poderia elucidar o paradoxo de a autorreflexão poder levar tanto à tragédia quanto ao ato interassistencial magno? Sim, refletir significa dobrar-se sobre. Refletir. Você reflete. Né? Então, a consciência é a consciência porque ela tem uma autorreflexão. Ela se curva sobre ela mesma e ela percebe que ela está lá. Então, nem sempre essa reflexão ela vai levar a algo de positivo. Pode levar a um egoísmo imenso, pode levar até a tragédias. A pessoa maquinar, refletir dias e dias sobre o mal que ela quer fazer. Há pessoas que usam a mental somática e a inteligência comum, não a inteligência evolutiva, para refletir sobre como elas podem se sair bem da Lava Jato. Né? Pois é. É um excelente exemplo. Está na moda, né? Está muito na moda. Qualquer pessoa pode ver as reflexões profundas que exigem para você escapar do xadrez. Xadrez, né? Malu, eu queria chamar dois temas aqui que você destacou bastante durante a tertúlia. A primeira, a leitura.
Sim. Né? Que terceirizar a leitura não Não tem tem jeito. como. Não tem jeito. Lê. Não tem nem como a pessoa, que nem você deu exemplo, lê para mim, né? Lê para mim, marca tudo. Marca tudo, me conta, porque a pessoa acaba sem a criticidade, né? A memória, que você também falou, a importância da memória, mas eu gostaria que você comentasse a própria efinologia, porque não basta ter neoimpregnação ideativa se não tiver aqui a questão da gestonografia. É verdade. O que adianta a pessoa ter tantas ideias originais? Eu, às vezes, converso com colegas nossos, intermissivistas, voluntários, inteligentíssimos, que têm um cabedal, vamos dizer assim, uma arquivística pessoal de memória fabulosa, habilidades muito acima da média, em várias áreas, são polivalentes, praticamente geniais. Não produzem absolutamente nada. E quando produzem, é a toque de caixa para ficar livre. Ufa, já escrevi o verbete. Ai, agora ninguém precisa ficar me perguntando. Então, vou resolver isso logo para ficar livre. Então, foge da reflexão. Então, a gestonografia, ela exige reflexão. A pessoa se voltar para si, ela tem que fazer sua autopesquisa, ela tem que olhar ao redor, se comparar, fazer os estudos comparativos. Então, a maioria foge da escrita. A escrita é que vai materializar o pensene. Quando você fala, ele ainda é volátil. Mas quando você escreve, ele não é mais. Ele se consolida. Ele fica solidificado. Nem é só consolidar, ele fica solidificado. Ele está escrito, um verbete é um objeto que está aqui, que vai ser encontrado depois. Então, demora mais. A gente pensa 100%, fala 70%, escreve 50%. Quando escreve? Então, é um ponto seríssimo, é que você não criar, perder a oportunidade de materializar a sua genialidade relativa no papel, deixar aquilo escrito. E outra coisa, modus operandi para outras pessoas, você vai deixar uma pista, você não ficou no vazio, você deixou uma pista de experiências. Pode não ser útil para todo mundo, mas para alguns eles vão se identificar. Então, a fuga da escrita, ela é bem séria, ela deixa uma lacuna grave para o intermissivista, porque ele deixou de materializar a experiência dele. Pensou, teve ideias bacanas, mas não chegou às vias de fato. E você estava falando da memória também, né? Que a falta da memória leva a gente a cometer erros. Os mesmos erros. E os mesmos esquecimentos. Claro. Porque a gente não lembra do que esqueceu. Porque não lembra, lembrou, perdeu, acabou. E eu acho que a gente pode colocar isso também com a falta de memória para o exercício da escrita. Ah, sim. Né? Então, quando a gente pode estar exercitando aí, repetidamente, que é a questão de escrever, para deixar isso registrado na memória e colocar isso como uma prática cotidiana, diária. Né? É a mesma coisa que vai sair de casa, sempre esquece a chave. Por quê? Porque a memória está falhando, não registrou aquilo ali. Coloca no mesmo lugar. Né? E aí vem, cadê o papel? Né? A brincadeirinha que você está fazendo. Cadê o papel? Está do lado da caneta. Cadê a caneta? Está na mão do escritor. Ou então, né? foi para o brejo. Foi para o brejo. Cadê o brejo? Aí vai. Então, a escrever também melhora a memória, né? Estimula a memória. Na patologia, deixa eu ver aqui, na 8ª linha, você fala a irrupção da neoideia brilhante. Dá para ampliar um pouco mais? Acho que ela pode até não ser brilhante para os outros, mas para você ela foi. Então, há falsos brilhantes, né? E há brilhantes verdadeiros. E o tempo mostra se o brilhante ele é verdadeiro ou ele é strass. Entendeu? É só você escrever. Você se arrepende do que escreveu há 10 anos? Ou o que você escreveu há 10 anos está cheio de saúde, energia e é brilhante do mesmo jeito? Eu acho que pode pensar se é brilhante mesmo para você, se ocorreu alguma mudança a melhor para você, né? É claro. Porque aí foi brilhante. Porque se não ocorreu mudança nenhuma, é igual o professor... o professor Valdo evocaram, hoje, eu não sei se você percebeu, houve muita evocação ao professor Valdo, eu vou fazer mais uma. Ele sempre dizia que a cosmoconsciência, alguém que tivesse uma cosmoconsciência, a pessoa jamais seria do mesmo jeito que era antes. Então, é um parâmetro, né? A mudança íntima da pessoa, a expressão, a sua manifestação tem que mudar, porque senão não foi uma ideia brilhante, não teve
uma experiência de parapsiquismo muito relevante, não é? Aqui tem um antagonismo interessante. O antagonismo brilhareco intelectual teórico, brilhantismo mental somático teático. Tem um verbete da Eliana Monfroy que é o brilhareco intelectual. Então, o teático, o exemplarismo, ele brilha. Ele dá brilho. Pode fazer. Então, a frase enfática... Essa pergunta do teletertuliano que eu estava deixando por último, mas pode fazer, não tem problema. Então, mas o que mais me chamou na atenção na frase enfática foi essa questão que a não impregnação ideativa depende da autocognição fértil. A frase enfática é muito interessante, mas eu queria que você explicasse mais essa questão da autocognição fértil. Certo. Eu vejo que a autocognição fértil, ela não começa nessa vida nossa de intermissivista. Ela já começou há muito tempo, né? Porque a autocognição fértil, ela foi fertilizada, como se diz, ela foi cultivada em outras vidas. A pessoa estudou, procurou ideias, se debateu com as próprias convicções, mudou de ideia. Enfim, ela fez todo um movimento para que a autocognição dela ficasse assim, desse modo. Então, ela não praticou uma inflexibilidade pensênica, ela não teve determinadas posturas dogmáticas, tanto, porque não fechou. A autocognição fértil, ela fica aberta à semeadura. O solo fértil é aquele que tudo que você jogar lá dentro nasce. Então, se você tem uma autocognição fértil, significa que a neoimpregnação, ela encontra um terreno muito adequado para frutificar, para fortalecer, para florescer. O autoconceptáculo mental somático rígido, ou seja, não está sofrendo, não está batendo pino, não está apresentando alguma neuropatologia qualquer, ela está sadia aqui no mundo físico. Nós estamos falando da consim. Então, uma consim tem que ter cérebro, né? Sem cérebro não dá para fazer nada. E ela termina, além de estar tudo cultivado, ela termina fazendo a escrita do processo. Além disso, escreveu. Então, o hábito de escrever, ainda que seja cartas. Numa determinada vida, no século XVI, eu escrevi mais de 6.000 cartas. De trabalho, de família, de negócios, de diplomacia, do diabo a quatro. Isso tá. Então, o hábito de escrever, para mim, não é nada demais. Numa época que era tudo tinteiro, aquele papel feito de pele de carneiro, aquelas coisas toda complicada, e ainda assim a pessoa ter disposição para escrever 6.000 cartas não é pouco. É um livro de 6.000 páginas. Então, você vê, dá para a gente saber que a gesconografia não vai nascer do nada, tem que nascer de um hábito. E quem não tem o hábito precisa criá-lo nesta vida, que é a melhor que nós temos para escrever. E tem os casos também de pessoas que escreviam muito, mas que tiveram algum esbregue durante alguma vida. Travou. Tem que recuperar isso, né? Recuperar. Por isso, múltiplos egos, a teoria dos múltiplos egos. Porque você lembrar, se eu gosto de pensar, eu gosto de ler, eu gosto da cultura, eu gosto da história, eu tenho interesse em conhecimento de alguma maneira, de ciência, eu devo ter tido isso aí antes, eu já nasci com alguma bagagem nesse sentido. Vamos recuperar. Muitas vezes a pessoa pode ter tido esses break que a professora Rosa mencionou e travou, porque às vezes também escreveu uma coisa que não era para escrever, uma coisa que complicou a vida demais, aí travou ali, não quer pegar de volta. Mas vale a pena esse enfrentamento, e a Recim vai ajudar nisso, para a criatura aproveitar para escrever nessa vida, que é uma vida muito mais produtiva e positiva para nós. É a nossa primeira vida como intermissivistas, sabendo que somos. Então, é uma vida interessantíssima, ela é primeira em tudo, ela está nova, ela é totalmente renovadora. Então, vale a pena a gente aproveitar para fazer a nossa neoimpregnação ideativa nessa vida. Tem uma pergunta aqui do teletertuliano sobre a inteligência multimodal. E aí, a minha pergunta, acrescentando aqui, a inteligência evolutiva, você acha que sobrepõe a tudo isso? Acho. Porque multimodal quer dizer de muitos modos. A inteligência evolutiva, ela usa muitos módulos de inteligência. Muito mais do que aqueles 7, 13 ou 25 que estão estudando. Porque todo tipo de habilidade é um tipo de inteligência. A pessoa tem a habilidade didática, ela tem um tipo de inteligência. Então, ela é multimodal porque ela se apresenta de muitos modos.
Ela pode se apresentar com gestos, com expressões, com palavras, com pensamentos, enfim, de muitas maneiras. Ela, sem dúvida, a primazia é dela mesma. É impossível não deixar de fazer essa analogia, mas é a analogia com o infinito, né? Onde tem uma parte que é do tamanho do todo, não é? Que o infinito proporciona isso, né? Sempre maior. Então, porque normalmente você acha que o todo é constituído das partes e que o todo é maior do que a parte, mas não. Tanto no infinito quanto nessa questão da inteligência, que a inteligência evolutiva é um módulo, né, de inteligência, mas ao mesmo tempo ela é do tamanho do todo, não é? Tem ainda algumas perguntas aqui, eu vou selecionar aqui alguma. Deixa eu ver aqui. Sim. É sobre a parafábrica de palavras, para a gente terminar a tertúlia. Na parafatologia, página 14, 7ª linha, pode aprofundar o mental soma na condição de fábrica de palavras? Fora de série, uns gostam da fábrica de chocolate, eu prefiro a parafábrica de palavras. Cada um tem seu gosto, cada um segue sua pista, né? A fábrica de chocolate pode ajudar, mas pode dar um problemão. A de palavras também. Mas quando você tem uma cosmoética norteando a sua pensenidade e a produtividade como fim, você já consegue usar essa fábrica de palavras, porque existe sempre uma palavra melhor, exata, precisa e correta para expressar o que você pensa. Então, não existe uma palavra ou uma situação que não possa ser expressa em palavras. Ainda que seja você o palavrador, você vai ser o criador da palavra, porque aquilo reunido que você sente cria essa palavra nova. Então, seja um criador de palavras e você pode usar esse atributo, a sua fábrica de palavras, nós viemos aqui para isso. Pensar, produzir, escrever, produzir conhecimento, e principalmente o intermissivista tem esse compromisso, né? De usar a sua parafábrica de palavras para ajudar as pessoas, para fazer esclarecimentos. Então, a gente agradece a presença de todos, parabeniza a professora Malu Balona. Obrigada, Silvia. A gente convida todos para amanhã participarem aqui conosco do congraçamento, né, da CCCI. As pessoas que estão distantes podem participar conosco desde do tertuliário, né? Eu não sei se vai ser transmitido online pelo site. Vai ser transmitido pelo site das tertúlias a partir das 18 horas, amanhã, domingo, dia 11. Então tem o verbete de amanhã, que vai falar alguma coisa sobre o tema, é congraçamento Max Proéxico, a gente vai tocar nesse assunto. Aí tem a abertura a partir das 18 horas, então quem estiver distante pode entrar aí no site da tertúlia que vai conseguir participar conosco, tá bom? A gente agradece, então, a presença de todos vocês. Sempre a gente convida, né, que todos participem diariamente, de 12h30 a 2h30 da tarde, porque diariamente a gente tem tertúlia e são os tertulianos, os teletertulianos e o verbetógrafo do dia que movimentam aqui o nosso debate, né? Então, a gente gosta da presença de vocês, a gente precisa da presença de vocês e a gente conta com a presença de vocês. Então, mais uma vez, abraços a todos, agradecimentos a todos e passamos os nossos comerciais. As pontuações da tertúlia de hoje são 28 assinaturas no livro de presença, 10 perguntas presenciais e 30 perguntas online. Teremos os seguintes recados: Caio Polizel com o balanço existencial, Terezinha Mello com o 12º Fórum da TENEPS, Hermânia com o Grupo Consciencioterápico da Gratidão e Valdirene com acoplamentário. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Caio Polizel, secretário-geral da PECS, e tenho um convite a você que está repensando aqui no final do ano como foi o seu desempenho proexológico e deseja reperspectivar os próximos anos. Convido a participar do 15º Balanço Existencial, uma atividade que acontece todos os anos na época do Carnaval, ou seja, é a hora de se programar, de fazer a inscrição, de comprar as passagens com antecedência e vivenciar 4 dias de um aprendizado amplo, de autorreflexões, de atividades e de casuísticas pessoais sobre diversas temáticas, e dentre os itens que nós teremos uma atividade bem diferenciada esse ano, que é uma peça teatral com a temática sobre a intermissão.
uma espécie de um psicodrama que vai enfatizar e colocar a todos refletindo sobre a sua atividade, sobre o seu papel dentro do maximecanismo. Estão todos convidados à atividade que acontecerá dos dias 25 a 28 de fevereiro e conto com a sua presença. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Na próxima sexta-feira, dia 16, iniciará o nosso 12º Fórum da TENEPS. Às 15 horas será a abertura e recepção dos alunos. Teremos uma palestra aberta com a professora Marina Tomás com o tema TENEPS Autofiex, que é aberto, como eu falei, ao público, e você poderá trazer seus amigos, famílias. E logo à noite, na mesma sexta-feira, haverá o lançamento do livro Teáticas da TENEPS, com um grupo lá do Rio Grande do Sul. Já no sábado, nós teremos com o tema Teáticas da TENEPS, que será debatido no Circo Mental Somático. No domingo, teremos um campo mental somático interassistencial chamado africanofílico, que será com o professor Tony Muscoff. Maiores informações e inscrições na recepção do CAEC, seja pelo telefone 45 35 25 26 52. Todos convidados. Muito obrigada. Olá, eu estou aqui para convidar você a participar do grupo consciencioterápico da gratidão. Ele vai acontecer na OIC, agora em dezembro, no sábado e no domingo, dia 17 e 18, das 9 às 17h30. É interessante esse grupo porque ele tem mais ou menos 10 a 12 pessoas, onde elas vão fazer a autoconsciencioterapia com a temática da gratidão. Porque a gratidão é algo importante, ela ajuda a aumentar o nosso bem-estar e a nossa saúde holossomática. Os consciencioterapeutas serão a Hermânia, eu e o Francisco. Mais informações você pode entrar no site da OIC ou então no Facebook da OIC ou pelo telefone 45 30 25 14 04 ou 45 999 71 5719. Esperamos você. Boa tarde a todos. Em nome do CAEC, eu quero convidar para o acoplamentário. O acoplamentário é um laboratório grupal e multidimensional, tecnicamente preparado para potencializar o desenvolvimento do parapsiquismo e dos atributos conscienciais. Neste final de ano, aqui no CAEC, nós teremos ainda 2 cursos acoplamentários. Um será de 19 a 21 de dezembro, de segunda, terça e quarta-feira. A temática será TENEPS, Tarefa Energética Pessoal. Os EPICONs deste curso, Adriana Lopes, Alexandre Fernandes e Amin Lascani. E nos dias 23 a 25 de dezembro, teremos outro acoplamentário com a temática Universalismo. E os EPICONs, Alexandre Fernandes, Rui Bueno e Dulce Dal. Então, os interessados podem fazer a inscrição na recepção do CAEC ou através do telefone 45 3525 2652. Obrigada. O verbete de amanhã é congraçamento maxiproéxico da especialidade Grupo Karmologia. A verbetógrafa é a professora Rosa Nader. Obrigada, um bom sábado para todos e até amanhã.